Boa noite, pessoal. Agora sim, tá arrumada nas coisas aqui na internet, agora vai. Beleza? Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre. É, Compartilha aí, divulga aí o vídeo. Esse é um vídeo muito, muito legal. Nós vamos falar muito sobre Exu hoje. Lembrando que a UCA, a tenda de Umbanda, Caboclo Ventania, sempre vai ter o aspecto do diálogo, de discutir, debater com muito conhecimento, com muito livro. Então, a UCA, que é a Umbanda Cristã Ancestral, e a tenda de Umbanda Caboclo Ventania, sempre vai fazer live com o intuito de discutir, dialogar, conversar sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre uma série de estruturas religiosas, porque quanto mais conhecimento, menos manipulação. Quanto mais informação, menos manipulação. Quanto mais diálogo, menos intolerância, menos preconceito, né? E muito mais capacidade de potencialização do ser. Então, essa é uma grande sacada. A UCA é assim. A base da UCA não é a imaginação, nada. A base da UCA é entender a espiritualidade de maneira histórica, filosófica, sociológica e antropológica. Lógico que é uma questão de fé, mas uma questão de conhecimento. Como diria São Tomás de Aquino, a razão serve à fé. Isso é muito importante. Então, nós da UCA e nós, a tenda de Umbanda Caboclo Ventania, temos essa prerrogativa. Tudo bem? Vamos discutir um dos assuntos mais complexos, que é Exu. Eu fiz aqui uma pauta, tá? Podem falar, podem perguntar, podem. Não, nós não concordamos. Aqui na nossa casa nós fazemos diferente. Ótimo, tá bom, tá bom. A ideia é dialogar, a ideia, né, é gerar conhecimento, gerar contato com as pessoas de uma forma branda, de uma forma legal. Quanto mais conhecimento, repito, menor a manipulação, tá? Vamos lá, então, fiz aqui uma quem é Exu, vou começar aqui, tá? Vamos começar, depois compartilha, divulga, a gente poder ter uma live hoje do Jorge também, sobre seus 7 porteiros, lá sobre linha de porteiras. Legal, quanto mais conhecimento, mas eu não concordo, não concordo com tal vertente, não concordo com tal dirigente. Conheça, respeite, agregue. Eu uso muito isso na UCA. O que tem sentido para nós, para mim, eu agrego. Aquilo que não tem sentido, eu respeito e deixo de lado. Porque serve para outra pessoa. Há vários caminhos na religião, há vários caminhos na Umbanda. Eu nunca aprendi isso com o seu Ventania, eu não desagrego. A ideia é agregar e respeitar. É o que falta no nosso mundo atual. A gente quer ser o dono da verdade. Então, vamos trabalhar. Quem é Exu? Eu vou fazendo cada pauta. A live vai dar mais ou menos 1 hora, então vai chamando a galera. Roberto, isso mesmo. Chama o pessoal aí. Vamos fazer uma grande... E não esqueçam, amanhã, 6 horas da tarde, nós vamos ter o que mesmo? Corrente de cura da UCA. Segunda semana, das 6 horas. Tá? Já gravado. Então, convide, chama, conheça a Umbanda, conheça a UCA. Beleza? Então dá tempo aí de você chamar o pessoal para entrar de poder conversar. Júnior, Giovana, Roberta, legal, obrigado, Roberto, por indicar aí, tá? Luciane, Fernando, Tamisa, Fernando, meu amigo, Carlas, Leone, Andréia, Carla, que Deus nos abençoe sempre, Rodrigão, amigão, Andréia, Eliane, boa noite, Paula. Vamos chamar o pessoal, vamos chamando, gente, vai colocando nos grupos, WhatsApp, vai colocando aí, vai chamando, porque é importante ter conhecimento para nós não sermos manipulados nem alienados. Então, quanto mais nós fizermos uma corrente de divulgação, mesmo que as pessoas não concordem, é interessante por conhecimento. Eu vou dar algumas dicas aqui. Livros são importantes, é importante também estar tendo assim, leitura de livros, então, para a gente entrar nesse aspecto. Eu conto com vocês aí. Então, vamos começar a nossa live de hoje, tá? Então, vamos lá, não esqueçam aí, conto com vocês, tá? Vamos lá, soldados, né? Já conto com vocês chamando a galera aí. Ogum, lembre-se que nós temos um curso gratuito de Ogum
que vai ser feito aí no grupo fechado. Talvez eu já introduza no Google Meet, né? Então tem as novidades legais. É um curso gratuito. Só que eu abri o quê? Abri 100 vagas. Chegou 100 vagas, não entra mais. Então essa semana que vem tá aberto, tá? Essa semana, na verdade, é a última. Quem entrar no grupo, beleza. Depois não abre o grupo mais. Porque a minha ideia é dar aula também pelo Google Meet. Então é muito legal, é uma diferença que nós vamos fazer. Então, 100 vagas. Chegou até lá? Legal. Não chegou? Tá ótimo. Mas tem e grandes polêmicas de Exu. Primeiro, existe o orixá Exu. Quer trabalhar com Exu de maneira acadêmica, de maneira correta, não importa se você dá Umbanda tradicional, esotérica, da Quimbanda, da Umbanda Molocô, começa com conhecimento, tá? Conhecimento acadêmico. Reginaldo Brandi, vamos estudar Exu por lá, ver os mitos, tentar pegar dissertações de mestrado, doutorado, que analisam o papel do Exu. Na África, o Exu é o senhor da feira, é o mensageiro, é o comunicador, né? Bem e mal é uma coisa que já é uma polêmica, porque não existe essa ideia de bem e mal, essa dicotomia. Alguns falam, essa dicotomia entre bem e mal, já escutei dirigente falar isso, não, é judaico-cristã. Meu amigo, não é judaico-cristã. Ideia de bem versus mal vem do maniqueísmo persa, Zend Avesta, zoroastrismo. Isso vai influenciar o judaísmo, que vai influenciar, obviamente, o cristianismo, que vai influenciar o islamismo e outras vertentes religiosas dessas três monoteístas. Mas na África, a ideia de bem e mal é muito complexa. Não existe bem e mal nesse sentido. E Exu não tem. Exu é o mensageiro, é o comunicador, é o senhor da feira. Pegue as atribuições de orixá Exu. Estou falando de orixá. Estou falando de entidade. Jorge aí tem um trabalho muito interessante nesse aspecto do Exu, porque ele fala de orixá Exu, né? De Exu com entidade, tem diferença. Então ali, Exu é o único orixá que está ligado aí a todos os outros locais. Vários locais, cada local na África, né? Cada cidade tem um orixá. Xangô, Oxum, mas Exu é o que está, né, tá em todos, porque Exu tem um aspecto de comunicador, de mensageiro, tá? Na questão ali de quebrar paradigmas. É muito legal você pegar o Reginaldo Brandi e tese de mestrado, doutorado, depois posso indicar a vocês, que fala de Exu e as resignificações. Se não me engano, tem uma tese de doutorado da Unicamp que fala sobre isso. Ele vai até ali, ver Exu na questão do falo, da questão da atribuição sexual, né? Tem uma discussão ali bem complexa nesse campo. Tem uma questão do senhor da feira, tem uma questão do mensageiro, do comunicador. Alguns fazem uma relação com Hermes, né? Então, legal é ver quem é o orixá Exu na África. Para isso, você tem que buscar quem? Baba King. Primeira dica de hoje, Baba King. Mas, Jota, você é do candomblé? Eu não sou do candomblé. Mas eu tenho que pegar os caras que são bons. Se eu quero entender o orixá Exu, eu tenho que ver o orixá Exu na África. E o cara que tem um livro, até depois eu indico a vocês, é o Baba King. Tem que ler o Baba King. Tem que ler o Baba King, porque ele fala do orixá Exu. Beleza. Esse orixá Exu vem para o Brasil. A partir da vinda para o Brasil, ele vai virar entidade. Não é que ele vai virar entidade, vem comigo. Ele começa lógico, você tem um candomblé, você tem um culto de nação, que vai ter a figura de Exu. Mas Exu que foi demonizado. Né? E aí tem uma polêmica enorme, que daqui a pouco eu vou entrar. Porque você tem alguns livros que associam a ideia de Exu ao demônio. Isso acontece com os jesuítas, né, os portugueses, na verdade, perdão, os portugueses nesse campo, ao chegarem em regiões onde tinha o culto a Exu. E depois, a partir do momento que esses caras vêm para o Brasil, Exu tem essa questão aí, essa visão demoníaca, porque ele quebra paradigma, ele cria o caos, mas o caos para gerar ordem, outra polêmica também. Né? A gente pensa em Exu só em prosperidade. Exu é muito mais que prosperidade. É paciência, gerenciamento. O meu Exu me guarda. Não é assim.
Então vamos lá, Orixá Exu sai da África, vem para o Brasil. No Brasil vai ser resignificado. Aí tem muita gente que trabalha com isso de forma errada. Resignificação é um termo sociológico, tem que entender que termo é esse. E não simplesmente, está resignificado. Aí, cara, já faz, é aculturação, é apropriação, é embranquecimento. Calma. Ao chegar ao Exu no Brasil, ele vai ter resignificações. E ele deixa, muitas vezes, desse aspecto de orixá e caminha para um campo de entidades. Então, do todo, ele vira particularidades. Em cada particularidade, você vai ter uma maneira de enxergar Exu. Então, por exemplo, você vai ter o candomblé vai enxergar Exu de uma maneira, e depois as religiões afro-brasileiras, e depois a Umbanda, e nas suas inúmeras vertentes, enxerga Exu. Mas Exu não é o orixá. Ali ele já se torna um campo de falange de espíritos que tem uma ligação, obviamente, com o orixá. Né? O candomblé vai cultuar isso. Mas aí você vai ter um aspecto de outras religiões que vão trabalhar com falanges do que nós chamamos de Exu, mas de uma maneira simplesmente diferente. Tá? Vou dar um exemplo. O Zélio não gostava de trabalhar com Exu, né? Como o Jorge já falou também, os baianos muitas vezes vinham para organizar os Exus. Então, assim, no livro Segredos da Macumba de 72, quem controlava um pouquinho Exu era os pretos velhos, mas o que tem que saber, como todos os orixás foram resignificados, só que a parte de Exu, ele se tornou um campo de falange de espíritos que vão ser cultuados dentro das diversas religiões afro-brasileiras, no campo da Umbanda, nas vertentes umbandistas, tudo bem? Exu tem que estudar, então já indico a você, primeiro, Baba King, seria importante para entender o orixá Exu, e teses de mestrado, doutorado sobre resignificação da figura de Exu no Brasil. Isso é muito importante para você analisar essa estrutura. Vamos tirar dúvidas aqui, conversar um pouquinho. Rodrigo, Deus nos abençoe. Tamires, Alex, Tânia. Vai, Alex, chama a galera aí. Vamos chamar a galera aí para a gente discutir muito sobre Exu hoje. Tem uma hora para fazer isso. Fernando, Tânia, boa noite. Rosângela, Fernando. Agora já é. Tá bom, né? A internet tá melhor, né? Fernanda, mãe pequena na nossa casa. Ciana, Ricardo, Karen. Isso, Pedro. Existe uma visão diferente. Cuidado. Depende aonde você buscar esse vazio. Quem trabalha muito com vazio é Umbanda Sagrada. Repito, obrigado, Fernanda. Exu e a Ordem do Universo. Baba King é o primeiro livro para você entender o Orixá Exu. Além do Baba King, toma cuidado. Reginaldo Brandi, legal, para ver a visão dele dos candomblés, ou do candomblé em si. Então, legal você dar uma visão do Baba King, também do aspecto do Reginaldo Brandi, né, que é um acadêmico, e pegar algumas teses. Eu esqueci o nome da tese de doutorado que fala sobre a resignificação de Exu. É muito legal. Você vai analisar o campo do Orixá Exu, como esse Orixá Exu chega no Brasil e como as resignificações que ele vai ter. Desde o candomblé, passando para a Umbanda, e daqui a pouco eu falo de Quimbanda também. Tudo bem? Dora, noite, tudo bem? Gláucia? Tranquilo? Então aí, gente, me encham de perguntas. Questionem, isso é importante. Muita gente vai discutir o que é Quimbanda. Olha, eu já busquei muita informação sobre isso. Alguns dizem que a Quimbanda é a esquerda da Umbanda. Já vi também essa visão. Porque assim, a Umbanda, eu já vi isso até num livro muito interessante, porque assim, você tem as macumbas cariocas do século XIX e no século XX. E o aspecto mais importante dessa macumba é a Quimbanda. A Quimbanda é uma estrutura de entidades, guias, mais voltado a Exu e Pombogira, mas numa questão mais diferente. Essa questão bem, mal, também é uma questão flexível. Então, nas macumbas cariocas, né, se propagava muito a Quimbanda. Tem até uma parte, achei muito legal do livro, que fala sobre uma questão de que o cara toca Umbanda, porque todo mundo tinha que ver isso, mas, no final, né, depois, ele vai fazer o quê? Ele vai tocar Quimbanda sozinho depois da meia-noite. Então, muitos terreiros tradicionais tinham isso. Tocavam Umbanda de noite, tranquilo, assistência, fechava a cortina, virava à esquerda. Esse virar à esquerda é virar para a Quimbanda. Para muitos, então, a Quimbanda é uma religião afro-brasileira.
Para outros, a quimbanda é a esquerda da umbanda. Para muitos, a quimbanda ela é aquilo que está escondido na umbanda e ligado muito fortemente com as macumbas cariocas, com as macumbas em si. Que macumba é libertário, era uma grande festa, uma grande ritualística, uma coisa que misturava uma série de estruturas. Então, a quimbanda é um dos polos importantes da macumba, onde se tem uma estrutura de Exu e Pombogira totalmente libertário, não de forma enraizado como a Umbanda vai fazer, segundo alguns teóricos. Beleza? Então, por exemplo, aí alguns colocam que a Umbanda é aqui, a Quimbanda é aqui. É a esquerda da Umbanda. Por isso que o Jorge Ben falou uma vez que o Exu de Umbanda não pisa na Quimbanda, mas o Exu de Quimbanda, obviamente, pisa na Umbanda. Porque seria essa questão da esquerda da Umbanda, né? Seria a base. Então é um culto mais... E esse culto, ele tem culto que é específico de Quimbanda, que muitas Quimbandas acabam aliando aí o aspecto... Deu um probleminha, né? É um aspecto ali misturando com demonologia. Não tem essa... Existe uma ligação que você tem da Luiz de Azevedo, se não me engano, depois eu vou achar também um livro, que ele mistura Exu com demonologia. Meu, para. Não tem como você pensar, sabe? Mas existe um livro sobre isso, né? E depois eu vou também polêmica, controvérsia em relação a essa estrutura. Mas também existe, além dessa questão da Quimbanda, a Quimbanda que está ligada a Umbanda, que é a esquerda dessa nossa religião, tá? A Quimbanda, ela tem reinos. Esses reinos, você tem falanges. Então você tem Exu de Quimbanda, Pombogira de Quimbanda, Caboclo Quimbandeiro, Preto Velho Quimbandeiro. Então você tem estruturas mais libertárias, mais feiticeiros, que muitas vezes se conecta às religiões à base umbandista, ou cria-se uma estrutura à parte dela, tá? Mas é uma das coisas mais polêmicas e controversas. A gente não tem muito contato. O que se tem, que eu acredito muito, já vi uma tese de mestrado do Rio Grande do Sul, que ele fala que os caboclos, pretos velhos e pessoas que foram convertidas ao cristianismo e aceitaram isso, caminharam para a Umbanda. Eu vi essa tese. E que os espíritos de quilombos tem a ver também, viu, gente? Que não aceitavam o embranquecimento, a ideia do eurocentrismo, a questão do cristianismo. O que esses caras fizeram? São espíritos que vão surgir na Quimbanda, que não aceitam essas questões de valores do embranquecimento. Então, ele diz que há um conjunto de espíritos que vão para a Umbanda e que são espíritos que vão para a Quimbanda. Eu acredito, agora eu quero a opinião de vocês, que para mim a Quimbanda é apenas tem um aspecto que ela pode se desmembrar e se tornar uma estrutura religiosa, onde se propaga mais a estrutura de Exus e Pombogiras, e também ligadas às macumbas, mas não deixe de ver pretos velhos e caboclos ligados à parte quimbandeira, feiticeira. Mas eu acredito muito que a Quimbanda é a esquerda da Umbanda. Eu vejo isso. Eu vejo com outros valores, com uma outra estrutura, e acredito mais. É a base. Porque é a base que segura. Tá? O que eu gosto de chamar, essa é uma visão minha, de um triângulo invertido. Beleza? Triângulo para cima, Umbanda. Triângulo invertido, Quimbanda. Ou à esquerda, equilíbrio. Razão, emoção. Razão, instinto. Isso é a UCA, tá? É uma visão nossa, minha, tá? Só para... Vamos perguntas aí que o negócio tá legal. Vamos lá. Michele, gente, chama a gente. Estamos chegando a 50 aí visualizações. Vamos tentar dar uma subida aí. Chama a galera. Isso, Exu de Mensageiro ao Diabo, Reginaldo Prante. Mãe pequena? Ótimo. Vai me lembrando aqui, por favor. Ah, legal. Você fez o curso do Aderito Simões. Muito bom, é bom. Meu, quanto mais agregar, eu estudo tudo. Coisa que eu não concordo e coisa que eu concordo. Eu vou agregando. Exus naturais da forma que a linha da Umbanda que ele segue vê. Na verdade, a gente tem uma ideia, e isso está muito legal também, o Jorge falar isso, de Exus ligados a elementos, Exus de fauna e flora. Na UCA existem Exus de flora e fauna que estão ligados a elementares, encantados, mas há uma ligação muito forte no campo de natureza. Mas na UCA, na esquerda, a gente tem uma ligação com animais. Mas olha que interessante você fala de Exu natural. Eu não tinha pensado, José, mas olha que interessante. Quando te pega, por exemplo, a noção de um Exu de flora e fauna, Exu Pantera Negra, Exu da mata, esses Exus que tem uma força encantada, são Exus mais
ligados à natureza e tomar um certo cuidado, você incorpora ou você ativa? Isso é uma polêmica. Se eu trabalho com um Exu natural, um Exu elemental, um Exu de fauna e flora, eu trago ele ou é perigoso? Ou só evoco? Exu, cobra, Exu sete cobras, Exu morcego, a falange de Exus que é importante você trazer, mas tem que tomar cuidado. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas a ligação na UCA, a questão de elementares, encantados, naturais, em relação aos Exus e Pombogiras, está ligado principalmente à questão de animais que se aproximam muito, né? E também de vasos de poder. Já vou indicar as firmezas que eu mais gosto de usar e que o seu Giramundo, o pai José autorizou. É simples, eu estou no apartamento aqui, eu tenho aqui um vaso comigo ninguém pode. Ali tem uma firmeza, seu Giramundo, ponto. Tem que fazer uma casa, pá, tal, meu. Elemento natural, elemento de força do Exu, a planta do Exu. Então, a gente trabalha sim com Exus de fauna e flora, trabalhamos sim com Exus que você pode chamar de naturais ou elementais, tá? Mas a gente trabalha muito a questão da natureza do Exu. Ou seja, questões dos animais, plantas, né, pedras que os Exus podem utilizar, tá? Então, eu acredito muito que é uma ligação da natureza com os Exus, como qualquer linha. Acredito que os Exus também têm um aspecto de animais, eu acho isso fantástico, mas o mais importante, e isso eu concordo com o Jorge Escritor, é você conhecer quem está incorporando. Porque há tipos de Exus, inclusive Exus de fauna e flora, que o impacto no corpo é muito grande. Então tem que saber o que você tem. Algumas tradições colocam Exu cobra, por exemplo, é de cura, você pode utilizar. Porque a gente tem uma polêmica, e eu gosto muito disso, e eu tive uma briga uma vez com uma ex-filha de casa, que ela ficou indignada, e eu concordo com o Jorge, que eu vi isso acontecer. Por exemplo, existe uma ideia, isso é uma polêmica, tá? Não estou falando que é verdadeiro, que mulheres que incorporam, presta bem atenção que eu estou falando, para depois não interpretar de maneira errada. Polêmica isso. Que mulheres há mais de 30 anos que incorporam por muito tempo a linha de caveiras têm uma possibilidade de ter problemas na questão do ovário e não ter filhos. Isso eu já vi uma tradição falar sobre isso. Concordo? Eu não concordo, discordo. Eu observo de forma racional. Já vi pessoas receberem certos tipos de Exus e dá problema no físico. Tudo bem. Eu gosto muito daquele Exu é um leão. Não tem como você achar que ele é um cachorrinho. Então tem que tomar um certo cuidado. Eu gosto muito daquela ideia, quem é a entidade, que ancestralidade é a entidade que você está se associando. Quem é que você traz, né, para você? A pergunta é, qual a ancestralidade? Quem é essa entidade? Legal, 56, gente. Vamos chegar hoje no pico ali, ó. Da África para o Brasil, Thiago, de Orixá a Egum. Legal. Legal, Federal de Goiás. Muito legal. É isso, teses. Analisar, olhar a bibliografia, estudar, muito importante. Boa, Thiago. Boa dica, viu? Então, o candomblé, José, tem uma ideia que usa. O tambor de Minas também trabalha com isso, às vezes de catiço. O escravo, né? Esse é meu escravo, esse é meu catiço. Vou despachar o Exu depois, vou começar a roça de candomblé. Na verdade, os Exus da Umbanda, se o Exu está na Umbanda, se tiver uma coisa de Quimbanda, mas por fora é uma coisa. Quando o Exu é de Umbanda, ele vai seguir aquilo que ele está. Então, por exemplo, se eu tenho uma Umbanda sagrada, o Exu vai se conectar a isso aqui. Ah, mas é a natureza dele. Ele vai se adaptar. Mas não vai deixar de ser ele. Por isso que a gente não cultua orixá, Exu. Mas a gente tem uma ligação. Mas eu não vou utilizar, não vou incorporar orixá Exu, ou não vou trazer orixá Exu como no candomblé. É uma visão minha. Mas a gente trabalha, porque nós trabalhamos com a força e resignificada no Brasil, resignificada na UCA. E nas umbandas que vocês seguem. Então, se você tem um Exu, é importante nesse aspecto. Eliane, o que seria Exu coroado? É a ideia do Exu que está nessa vertente umbandista, que ele foi civilizado, que ele foi... Aí depende muito. Tem vários teóricos que trabalham com o que é coroado, né? Tem que saber qual o contexto e qual umbanda.
mas a ideia é de que ele pode trabalhar, ele pode atender, ele está ligado a valores determinados. É um tipo, tem várias visões sobre o Exu coroado, depende muito, são vertentes de Umbanda que usam alguns conceitos diferentes, tá? Ó, legal, o Tiago colocou aqui a tese de doutorado, obrigado. Ô, Luiz Fernando, Galdino, beleza, cara? Tá? Que bom que você tá aí, viu? Então, Quimbanda, ele vem de curandeiro de Angola, Quimbanda, né? É o que faz a Umbanda. Então, existe esse aspecto da Quimbanda estar tá ligado à parte de Angola. Só que no Brasil, José, ela vai ser resignificada. Ela vai se tornar uma religião afro-brasileira, tá? Ela pode até se tornar um aspecto mais para lá, virando uma coisa e ainda pegando alguns aspectos que eu diria da demonologia ou se conectando. Alguns falam, não, a Quimbanda está ligada a Umbanda. Não, a Quimbanda é algo fora e vem de Angola. Alguns pegam a Quimbanda, é uma religião afro-brasileira voltando à Goécia europeia. Então tem várias vertentes aí, visões sobre a Quimbanda, tá? É o que ele fala. Então, aí dá pra gente fazer uma live, né, sobre Exu Mirim. Nossa, isso é polêmico. Exu Mirim. Nossa, eu nem vou entrar em Exu Mirim, senão a gente não acaba hoje. Tá? Já foi meia hora de live. Vamos lá, gente, vamos indo, vamos chamando a galera para pensar, debater e discutir. Mas Exu Mirim, Pombogira Mirins, meu Deus do céu, dá uma polêmica. Vou fazer uma live sobre isso um dia desses, tá? Edson, isso, concordo com o Jorge. Porque assim, vamos entrar num aspecto agora em relação às especificidades, né? Padez de Exu, antes de a gente entrar, tá? Ficou claro? Gente, aqui não é pra gente poder trocar uma ideia. Vocês terem aí livros para ler, a ideia é que vocês questionem, vão assistir live do Jorge, ver o Rodrigo Queiroz, o Cumino, ver o pai Rodrigo, vai correndo para tudo que é lado. Agrega para dar sentido e segue o direcionamento de coração e mente da sua casa e do seu dirigente, beleza? Então vamos lá, gente. Sim, eu concordo muito. A UCA tem esse trabalho. Exu, cada um tem sua especialidade, sua função. Sim, eu tenho uma visão, a UCA tem uma visão que cada Exu, por exemplo, o Barão do Ouro, que o Exu chama dinheiro, ele tem uma especificidade, uma finalidade, uma função, que é potencializar em nós, gerenciar em nós, a questão da ideia de prosperidade. O Exu Capa Branca, da nossa casa, ele tem a especificidade de trabalhar com vícios e, de repente, alguma doença muito grave. O Exu Quebra-Onda está ligado na questão da proteção. E o Exu Foguinho, que não é Exu Mirim, não no sentido que estão pensando, ele tem uma especificidade de sorte e também proteção. Então, cada um tem uma finalidade. Está muito ligado ao que o Jorge fala nos reinos de Quimbanda. Né? São 7 reinos, cada um tem sua especificidade. Por exemplo, o seu Giramundo está no reino das almas, na Quimbanda. Então, o seu Giramundo ele chefia a casa. Então, imagina, tem aqui a casa, ele chefia a casa. Da esquerda, ele que comanda. Então, ele é o seu Giramundo. Mas ele é o reino das almas na Quimbanda. Então, ele consegue estar nessas estruturas. Você pode ver, eu já vi, tem alguns que já viram, o seu Giramundo numa gira de Umbanda, mas na hora que ele vai para Quimbanda, alguns podem me falar aqui, ver se é mentira. Ele se modifica totalmente. Só alguns momentos ele veio mais nessa vertente de Quimbanda. Tá? Algumas pessoas viram, muda a incorporação, muda o transe, muda tudo. Ele chefia o restante, só que ele está relacionado, subordinado, dentro da nossa casa, ao preto velho, porque é o mais velho. Isso é Uca. Nesse caso, Pai José das Almas. Nossa! E você fez... Não, isso desde que eu tenho 18 anos. Desde que eu tenho 18 anos. Só depois que eu estudei bastante, que deu essa conexão. Isso é muito importante você compreender. Pai José, você sabe quem é seu Giramundo? Sei. Sabe onde ele morreu? Então, todo Exu vai fazer isso depois de 20, 30 anos. Depois de um tempo. Ele tem que ter confiança com você. Isso eu concordo com o Jorge. Então, finalidade é muito importante. O seu Exu, ele vai ter ali, agregar uma série de espíritos para fazer isso também, tá? Então, concordo sim, Flavinha. Vamos lá, gente, perguntas. Chegamos a 60, gente.
Ô, Luiz, dica aí, vamos lá, 60. Tá bom hoje, hein? Eliane. Tem Exu coroado, é uma banda sagrada, né? Uma banda esotérica, não é, o Fernando? Espadado, estrelado. São determinações de hierarquia de determinadas umbandas, para que esse Exu possa ter dentro dessa hierarquia algumas atribuições, tá? Então, tem esse aspecto também, tá? Pai, minha avó trabalhou vários anos na Umbanda, ela sempre me fala que a incorporação de Exu é de uma forma mais animalesca. Depende que maneira. Realmente, o Exu, o transe, o físico, rebenta. Tomar um certo. Por isso que algumas falanges, alguns Exus, você não pode incorporar, você tem que evocar. Eu concordo, quem falou isso não sou eu, o Jorge Escritor, eu concordo com o Jorge. Eu já senti na pele, em uma magia, seu Giramundo acender o caldeirão dele, sem, repito, sem nada. Oh, que maravilha! É um milagre. Sem Deus, sem nada. Quem é da antiga, na casa antigamente, né, vai lembrar disso. Que bom! Ele tirou meu ectoplasma. Eu cheguei em casa desmaiando. Desmaiando. Então, tem que se preparar melhor. Aqui e no físico. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado a trabalhar. Não é que a gente não pode trabalhar. É conhecer. Não estou falando só de Exu, não. Quem é a entidade que se incorpora? Quem você está evocando? Quem você traz para a sua vida? Você traz amigos, pessoas, entidades. E a galera nem sabe quem é, vai incorporando e vai atendendo, vai incorporando e vai atendendo. Então, tomar um certo cuidado, tá? Existem, Kátia, Exus, e esses Exus, eles trabalham, obviamente, cada um tem uma incorporação. Você pode ver, vamos falar de mim, que é mais fácil. Eu tenho, quem é mais elegante é o seu Barão. O Exu, o Giramundo tem uma especificidade na incorporação. O seu quebra-onda, minha esposa, evidência, ela viu isso, muito magro, muito, muito magro, e com a cara muito magro, quem vive no mar mesmo. Então, assim, você começa a perceber as questões de incorporação são diferentes. Você pode incorporar um ventania que vai ser diferente, porque são entidades diferentes, são espíritos diferentes, tá? É diferente se receber um encantado, um elemental ou a força de origem. Tudo bem? Beleza? Então, depende de cada pessoa, cada Exu, cada é importante nesse sentido. Outra dúvida também, Exu é firmado na trunqueira e não no congá. Depende, Thiago. Conheço casas que mexem com Exu embaixo. Você tem lá o terreiro, o congá, embaixo tem o Exu. Entendeu? Tem casa de Exu, trunqueira, porteira, tem Exu que fica no congá, não tem problema nesse sentido, não. É que assim, antigamente você. Aí vem o despacho Exu do candomblé, né? Então você põe o Exu na porta. Eu acho muito complicado, né? Como eu coloquei aqui, a gente vai falar. Eu posso trabalhar com Exu dentro de casa? Pra mim, tá? Claro, por que não? Porque você não pode trabalhar com Exu dentro de casa? É meu amigo, assim, calma aí, amigo. É meu compadre. Eu quero ele dentro de casa, de precisar dele. Não que eu vou ficar colocando ele no quarto, não. Por que não evocá-lo? Você tem lá o seu congá, põe embaixo. Lá na esquerda. Por que se coloca embaixo? Pela questão da terra, mais forte a energia, né? Mas eu, particularmente, tanto faz, já vi casa com Exu, casa das almas, porteira, trunqueira. A trunqueira é mais usada lá fora, né? A porteira pode ficar dentro, né? Então, para proteger, tem a casa de Exu que eu gosto muito, né? A casa da esquerda, fica dentro da casa. Tem gente que bota embaixo Exu, isso tanto faz. Mas é aquela ideia antiga, né? Fecho como chama? Cortina e começa a direita e esquerda, né? Eu não digo animalesco. Quer dizer, animalesco, o transe é mais profundo, a mudança é muito mais radical e realmente existe uma questão mais ligada a alguns animais. Aí, né, como já falei numa outra live, mãozinhas no carro ali, a gente tem esse aspecto. O espiritual, gente, é um mergulho. A gente só conhece um pouquinho na ponta do iceberg. Você quer aprofundar? Primeiro, conhecimento, questionamento, imaginação? Não. Razão, instinto, emoção, conhecimento, tudo junto, tá? Fernando, né? Trabalho de aliado, sim. É o trabalho que você chama
né? O seu Exu, muita gente trabalha de Exu, tá o Exu aqui, o seu Giramon trabalhando, mas tem um quebra-onda no canto. E também tem a questão que você não precisa incorporar. Você pode trabalhar. Por exemplo, tem vários tipos de padê. Um dia eu até posso passar para vocês padê de prosperidade, sim, padê de cura, que é o padê com água, padê de proteção. Tem vários tipos de padês que você utiliza, né? Frutas cítricas, você pode rodelas de pimenta. Cada um tem um fundamento para você fazer e despachar. Eu gosto de despachar ebó. Eu gosto de pegar, por exemplo, quando eu faço um padê, eu levo até ou na entrada de uma mata, ou embaixo de uma árvore, e jogo aquela massa. Não deixo alguidar para não gerar um problema na natureza, tá? Mas há vários tipos de padê. Tem que tomar um certo cuidado, Fernanda. A gente vai trabalhar de aliado, de evocação também, pra você conhecer. Aí eu consegui vir num curso, fazer um ponto e chamar o Exu. Toma cuidado que você vai chamar. Eu gosto de falar que o Exu é uma 12. Quem puxa o gatilho é você. E o tranco também é forte. Tem que ter conhecimento, necessidade, discernimento, para você iniciar um processo, para saber, e não mexer por mexer. Tanto que na UCA, antes de você mexer com Exu, você mexe com Preto Velho. Isso é muito importante. É uma das coisas que a UCA faz. Tá? Então, essa é uma outra discussão muito forte, Luiz, Galdino, desculpa, que é a questão de evolução. Já vi algumas casas falar que o Exu ele vai evoluindo até se tornar até caboclo. Já vi isso. Já vi Exus que vão evoluindo e depois não voltam a trabalhar. O Sete da Lira, quando ele vai embora, esqueci o nome da famosa, né? Ele falou que não iria mais trabalhar, né, em outro aparelho. Então, muitos dos Exus não precisam mais trabalhar, vão atuar no astral, para algumas vertentes pode virar caboclo. Eu gosto mais da ideia de que o Exu ele vai tendo um discernimento, um conhecimento, por essa ligação com o Preto Velho, até o momento que não vai precisar mais incorporar. Ele vai atuar no astral. Eu acredito muito mais nisso. Tá? Julie, gente, perguntando. Caboclo, Cherokee, Viviane, isso deu uma discussão uma vez. Cherokee é o grado de Ogum. Curso de Ogum, gente, gratuito. Só 100 vagas. Fecha a semana, não entra mais ninguém. Vai ser pelo Google Meet, é de graça. Vou falar de Ogum na África, Ogum na Umbanda. Vou falar de 7 falanges de Ogum, firmeza, proteção, patuá. Divulgue. 100. Só. E fechei. Só, por favor. Então, esse Caboclo Cherokee diz que é metade Exu, metade Ogum, não é isso? Vou falar minha opinião, tá, Viviane? Não acho que tem. Eu praticamente nunca conheci um Caboclo Cherokee incorporado nessa visão, e na minha opinião é bem complexo, tá? Porque não tem fundamento, eu não vejo. Eu vejo caboclos, quando eu quero caboclos mais voltados, aspecto mais de feitiçaria, de combate, de luta, são os caboclos quimbandeiros, né, para muitos. Aí tem uma ideia legal para a gente pensar, pensa comigo. Se o caboclo vem mais para lutar, proteger, a gente chama de caboclo quimbandeiro, como o seu Pantera Negra, será qual o tipo de ancestralidade indígena? Os tupinambás? Porque se esse espírito está vindo numa falange de espíritos mais quimbandeiros ou guerreiros, que tipo de etnia ele é? Aí tem que conhecer a etnia. Mas ele pode ser um cavaleiro. Toma cuidado. Se é um espírito que está incorporando em você, qual a conexão com você, com este lugar, com essa região, com esse país? Não só para Exu, para todos os outros guias que você trabalha. Louco isso, né, gente? Tá? O livro Exu Guardião fala um pouquinho disso, tá? É a visão do Saraceni, é a questão da Umbanda Sagrada, né, cara? Mas é muito, muito legal esse livro, acho um dos livros importantes para a gente trabalhar um pouquinho. Eu vou mandar para a lista de transmissão alguns livros com PDFs de Umbanda Sagrada também, que vocês podem estar lendo aí nessa quarentena, né? E realmente tem esse aspecto. Eu acredito muito na ideia do Exu trabalhando no astral. A Calunga é o reino das almas, né? Calunga
Tem a questão da Calunga Grande, Calunga Pequena, né? O mar, o cemitério. O cemitério é outra polêmica em Exu, né? Ali tem a ver com o reino também na Quimbanda, tá? Então tomar um certo cuidado com relação assim. Não é nosso mundo, não. Existe a questão da Calunga Grande, Calunga Pequena, cemitério, mar. Tá? Tem a ver com o reino das almas também. Tem um reino específico na Quimbanda, para alguns estudiosos. É engraçado, trabalho de cemitério, outra polêmica. Uma vez um dirigente falou para mim assim, cara, eu não gosto de trabalhar de cemitério. Eu nunca gostei de cemitério. Eu fico imaginando, qual a ideia de ir para o cemitério? Ah, fazer um trabalho. Para quê? Buscar o quê? Saúde. Hã? Saúde? Ah, para bater em alguém, para matar alguém. O quê? Força de Exu, se a gente pensar na parte que o José falou, natural, que a UCA tenta pensar, que é um aspecto ligado, quem é a entidade, seus antepassados, ancestralidade, é muito mais legal você trabalhar com esses espíritos na boca da mata, na mata, em pontos de natureza, ou até nas encruzilhadas de terra. Tem gente que despacha Exu, sei lá, fazer bola, não sei o que faz, em é, asfalto, não tem fundamento, gente. Então, são coisas meio complicadas, né? Posso acender a vela para Exu junto com a vela para o anjo guarda? Pode, não tem problema nenhum, não. Mas você pode pôr lá o anjo da guarda e faz um canto para você no seu Exu. Mas fica tranquilo, onde for melhor para você, onde tem sentido para você, né? Laura, tudo bem? Exu Mirim Pombogira, eu vou fazer, Fernanda, eu vou fazer uma live sobre isso. Não concordo. Eu já trabalhei com Exu Mirim, mas para mim não tinha lógica algumas coisas. Depois de um tempo, seu Ventania, seu Giramundo, conversando com os dirigentes, respeito quem trabalha, legal. Vamos fazer uma live sobre isso que dá muita discussão. Não existe Exu Mirim, Pombogira, Mirim na África, primeira coisa. Segundo, uma criança fumando, gritando, xingando. Vamos trabalhar com isso. Alex, Tranca-Rua. Tranca-Rua, ele é uma das entidades mais conhecidas. Existe uma série de possibilidades em relação ao Exu Tranca-Rua. Tem finalidade, ele trabalha no oráculo de Exu. Então, você tem uma série de firmezas que você pode fazer com o seu Tranca-Rua. Né? Maria Padilha e Tranca-Rua, como Caboclo Pena Branca, são entidades muito conhecidas. Então, tem todo um aspecto, né? Então, o Exu Tranca-Rua tem um reino específico na Quimbanda, tem um aspecto também do povo de rua, tem um aspecto, né, de você poder ter proteção. Então, tem uma série de coisas que você pode utilizar aí. Também dá para estudar, encaminhar, tem muita coisa de Tranca-Rua, igual o Zé Pilintra também, né? Qual livro, William? De Exu Preto Velho? Eu já vi esse livro, faz tempo. Vê para mim quem que é o autor, por favor. Tá? Ô Joel, então, como eu falei, Tranca-Rua muito interessante por esse sentido. Já trabalhei com. Aí tem muita coisa que a gente vai discutir. Por exemplo, Joel, Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua tal. Escutei Tranca-Rua da Alma do Cruzeiro do Sul. Gente, Tranca-Rua é Tranca-Rua. Qual é a falange? Quem é o Tranca-Rua? Qual é a função dele? É a questão do povo de rua? Então, tem esse aspecto. Eu gosto muito de falar que a gente tem que ficar sempre buscando entender a entidade com quem a gente tem essa conexão. Quem é, o porquê. E assim é importante. Ok? Criança pode, isso é uma boa pergunta. E o William, o Alex e o Joel pode perguntar o que especificamente vocês querem do Tranca-Rua, tá? Mas tem livros, tem umas coisas bem legais que ele fala em relação a essa estrutura. Gente, já teve várias giras na nossa casa que criança foi. É uma densidade diferente, é uma energia diferente. A gente orienta a não levar. Por ser é denso, é um trabalho mais pesado energeticamente, com vibração, e a criança já tem uma proteção muito grande. Então, a gente orienta a não ir, mas não impedimos, tá? Esse é o grande ponto. Mas pela questão vibracional e energética, tudo bem? Não, Thiago, não. Depende, repito, qual vertente você vai usar e qual visão dentro dessa estrutura.
Tem na Quimbanda Exu Tranca-Rua, tem um reino próprio. Na Umbanda, tem alguns que colocam ele como Exu ligado ao Orixá Ogum, por exemplo. Tem algumas tradições que colocam ele como ligado realmente ao povo de rua. Então você trabalha ali na questão da proteção, principalmente. Alguns colocam ele como prosperidade, né? Proteção e prosperidade. Mas todo Exu, você tem os Exus chefes de falange, e a partir desses Exus de falange você vai ter as entidades que se conectam a esse aspecto, tá? E tem, logicamente, por exemplo, os chefes que chefiam os reinos, e a partir da chefia você tem outras falanges, dependendo muito como a vertente. Como a Fernanda falou, tem o reino do seu tranca-rua? Tem também. Mas tem, como eu disse, já conheci casas com banda que acha o tranca-rua ligado ao Ogum, por exemplo. Depende muito qual a vertente que você está seguindo, e a partir da vertente você se conectar e ampliar. Então tem que tomar um certo cuidado. Dani, uma coisa que é legal você ver depois dessa live, vai no Casa Real 777, se não me engano, do Jorge. Jorge tá falando muita coisa da linha de porteiras. É uma finalidade. É bem legal mesmo. Não vai para a internet, viu, gente? Vai ou pelo dirigente que você tem confiança, ou quem indica. Então, legal você estar ali. Tem uns cursos ali do Jorge para Exu. Hoje eu acredito que o Jorge é um dos caras mais legais de você assistir, de você, lógico, com a sua visão questionadora, mas hoje eu gosto muito o Baba King e assim por diante, tá? Mas ver essa live e depois vai conversando sobre isso, tá? Exu, tudo que você vê na internet, assim, toma cuidado, tem que saber quem está colocando, quem que é o autor, como ele está falando, e assim, tem muita coisa para estudar, né? Eu não vi, William, esse livro. Já passou pela minha mão, mas eu não li, tá? De Exu a Preto Velho, mas já passou. Se não me engano, eu tenho o PDF dele também, se eu não me engano, tá? Isso, Casa Real, Dani. Concordo, Fernando. Muito importante. Ronaldo, as entidades, assim, a gente faz essa diferença dentro da Umbanda, principalmente. A direita são entidades que estão ali próprias para orientação, para direcionamento, são estruturas ali de uma maneira que tem alguns valores específicos. A esquerda seria a base, aquela que vai dar proteção, sustentar, cuidar, com mais valores, com valores específicos. Então, na UCA, por exemplo, Ronaldo, a gente tem a ideia de direita, são falanges, entidades e linhas que têm determinadas estruturas, finalidades, funções, e ao mesmo tempo eu tenho o quê? Valores. A esquerda, que conecta a direita, também função, finalidade, linhas, reinos, e tem valores específicos. Não existe para mim Umbanda, e não existe para mim também a questão da UCA, né, que a gente pensa, esquerda sem direita, direita sem esquerda. Para mim, elas se completam e geram equilíbrio. De uma maneira nietzschiana, seria a ideia do apolíneo e o dionisiaco, ou seja, a razão e o instinto juntos, potencializando o ser humano. Então, para mim, esquerda e direita é Nietzsche. Então, uma coisa meio complicada, Nietzsche com religião, mas é isso. É a razão mais o instinto equilibrado com o objetivo de potencializar você. Beleza? Olha, que Exu do Ouro é um aspecto que tem aí, ó, para você. O Jorge abriu o curso Exu do Ouro, está aberto ali, assistam. E tem também o do Rodrigo Queiroz, também tem lá, o curso já é pago, do Rodrigo Queiroz. Eu tive muito contato com o Exu do Ouro por causa do Jorge e por causa do Rodrigo. Depois de alguns anos, o Exu do Ouro, que é um aspecto mais geral, ele acabou dando suporte, dentro da visão do seu Giramundo, dentro da esquerda da UCA, de trazer a questão do seu chama-dinheiro, que se colocou depois com uma entidade que foi denominada como Barão do Ouro, por ser um barão do café. E aí, a partir daí, a gente criou toda uma base para entender o que seria a prosperidade na esquerda e como essa prosperidade estaria ligada à direita. Então, a gente entende que Exu não seria aquilo que vai te dar algo,
ele vai te potencializar, vai te trazer energia para que você entenda paciência, gerenciamento, conhecimento, uma ampliação de visão dentro da prosperidade, que é a finalidade do Barão. Então, existe a garrafada do Barão, que é uma ideia que a gente faz para poder potencializar isso. Existem alguns trabalhos que nós fazemos dentro dessa estrutura em relação à parte da garrafada. No final aqui, eu coloco para vocês a garrafada do Barão, quem quiser fazer. Beleza? Vou finalizar, viu, gente? Acabei nem falando de Exu curador. A gente fala depois numa outra live, tá? Que já deu 50 e poucos minutos de live. Você pode falar um pouco de instrumento? Sim. Cada instrumento tem que ter um fundamento. O tridente, por exemplo, como se chama? A capa. A capa surgiu com a ideia, porque a partir do momento que você incorpora Exu, antigamente, o falo ficava muito ereto. Então se usava a capa para simplesmente não mostrar. Existe, logicamente, um fundamento de capa, de esconder, de proteger, o tridente, a questão do cartola. Mas isso se tornou um mundo da Umbanda, todo mundo começa a usar sem fundamento. Como eu tenho fundamento, Pai Jota? Simplesmente isso. Fundamento, tridente, cartola, bengala. Primeiro, a entidade fala, quero usar um tridente. Tá, por quê? Ah, porque vai te dar uma proteção. Por quê? É minha ferramenta. Por quê? Aí você pega essa informação e leva para o seu dirigente. A partir daí vocês dialogam. Não tem o dirigente que fala, não, você não pode usar isso, porque não. A gente tem que falar o porquê usar ou não usar. E aí, quando ele dá a autorização, a responsabilidade é dele. Entendeu? Tudo tem que ter fundamento. Tá? Bengala, não é questão de incorporação, tem tudo um fundamento. Tá? Tudo um fundamento. Nesse sentido. Ok? Capa preta, muitos colocam capa preta como um Exu que trabalha muito na ideia de conhecimento. Quando você acessa o Exu capa preta, ele vai trazendo aquilo que estava escondido. Né? Alguns reinos de Quimbanda também tem o Exu capa preta, mas a ideia do conhecimento, aquilo que está escondido e vai aparecer para você. Tá? Atuam em diversos... Cada Exu tem, Thaís, um reino. Tá? Isso acontece. E tem a sua finalidade. A função dele é essa. Tá? Então ele vai ficar só naquele reino, mas ele pode trabalhar em alguns aspectos, mas a finalidade dele... Eu sou professor de história, de filosofia, sociologia. Eu posso dar geopolítica? Posso, mas não vou ser nada. Entendeu? Então, a ideia é a especificidade e a finalidade. Cada entidade, ele vem numa falange, vem numa linha, porque denota a ele a sua finalidade de atuação e de valores. Tudo bem? Tá aí, Dani. Ah, legal, né? Muito bom. Gostou, Maria Aparecida? Bom, Jorge, para Exu, para mim, é uma das bases, eu gosto muito. Umas coisas eu concordo, já falei para outros, eu não concordo, mas para mim é leitura obrigatória. Tá? Ele, Baba King, depende muito do que você gosta. Você gosta de Umbanda Sagrada? Comino, Rodrigo. Né? Tem vários autores aí que você pode, né, trazer. Né? Fernanda, ficou Tridente de Ouro. Eu queria fazer um curso diferente do Jorge e do Rodrigo, que era o Tridente do Ouro. Felizmente, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, tá? Fica legal. Eu acho que hoje, Fernando, lógico que tem a questão da prosperidade, mas primeiro a gente tem que trabalhar com a linha de cura, né? A gente pode fazer até uma live sobre isso, sobre cura, e aí trabalhar com o Exu curador, né? Então, hoje em dia, nós precisamos, primeiro, acredito muito, não é uma polêmica, uma controvérsia, trazer Exu para trazer o quê? Um compadre, meu, me ajuda, estou muito irritado, sabe? Aquela energia. Lógico que Preto Velho vai te acalmar, isso é óbvio. Mas aquele de, não, vamos lá, você vai conseguir, tá certo. Ali, olha, tenha paciência, veja além. Isso o Exu pode trazer. E aí é só você trazer no mental, na evocação. Tudo bem? Ah, sim, esse movimento do tranca-rua. Prisma de proteção. Tem muita coisa, gente. Tem coisa que, assim, numa live eu não posso falar. Mas quem faz parte da casa, quem faz parte do desenvolvimento, em alguns momentos eu vou começar a abrir os livros que eu leio, os contatos que eu tive com os sacerdotes, contato que eu tenho com o Giramundo, cada especialidade de Exu. Né? Então, Tranca-Rua tem esse aspecto de proteção, povo de rua, de um aspecto
mais próximo e assim por diante, tá? Exu curador, então, para animal doméstico, Roberto, ventania, franciscano, cimiromba, para mim é o melhor, tá? Então, para Exu curador, trabalha mais para vícios e problemas muito graves, tá? Ah, o Exu Sete Porteiras é o chefe da casa do Jorge. O Jorge não tem casa hoje, né? Tem, mas é o mentor do Jorge, tá? Muito legal também. Então, assim, gente, vamos lá. Então, depende a vertente. Nós da UCA não achamos isso, tá? Pode ser que um Exu tenha uma ancestralidade africana e ao mesmo tempo ele possa se conectar a uma força de orixá. Tem Exu que tem uma ancestralidade muito mais voltada ao aspecto indígena. Tem Exu que é Exu e trabalha em outros campos. Trabalha em Quimbanda, em reinos. Lembrando o que o Jorge falou mesmo. Não é todo Exu de Umbanda que pisa na Quimbanda, mas todo Exu de Quimbanda pisa na Umbanda. Então depende muito a vertente. A UCA tem a visão de orixá resignificado da África para o Brasil, do Brasil para a UCA, lembrando, respeitando a origem, mas acreditamos muito que o orixá está ligado a uma ancestralidade africana da entidade. E nossa, obviamente. Então é mais uma das maneiras de você enxergar. Mas tem Exu, por exemplo, já vi Exu Marabô ser colocado como Exu de Oxóssi, mas para Quimbanda, por exemplo, Marabô, se não me engano, você tem que estar alinhado ao trilho de trem. Então, às vezes tem uma coisa que não bate com a outra, por exemplo, né? Então, já vi Exu Tranca-Rua ser de Ogum, Sete Porteiras, Exu de Oxalá, na força de Ubaluaê, aí mais uma vertente mais da Umbanda Sagrada. Eu gosto de pensar qual a entidade, qual a ancestralidade da entidade. Quem é a entidade que você tem? Por que ela vem com você? Por que ela veio aqui, na região? Por que ela vem no Brasil? Esse que a UCA pensa, inclusive para Exu. Gente, acho que deu praticamente 1 hora. Isso é importante, vou falar novamente, só 100 vagas para o Ogum, tá? 100 vagas para Ogum. Vou finalizar falando o seguinte: tudo que eu estou falando são visões que eu tive, estudos em livros e cursos. Não sou o dono da verdade, apenas uma visão que polemiza e gera controvérsias quando fala de Exu. A UCA tem uma visão específica. Ela não desagrega e ela não critica outras visões. Ela tem uma visão de valores. Para mim, a esquerda tem valores: honra, responsabilidade, honestidade e lealdade. Esses são os valores da esquerda, para mim, na Umbanda e na UCA. É isso que eu vejo. Isso que os Exus e Pombogiras me ensinam. Esses 4 valores. Esses 4 valores que eu levo para minha vida com os Exus e Pombogiras, para que eu possa ter proteção, saúde, sorte, amor e, logicamente, saúde. Aí eu ativo em cima disso. Para mim, isso é Exu. Isso é Pombogira. Isso que potencializa a gente. Mas eu quero conhecer maturação e amadurecimento. Estudem, leiam, faça o curso do Jorge, faça o curso do Comino, Rodrigo, conversa comigo, tira dúvida, pai, isso, aquilo. É o estudo que vai amadurecendo e a vivência. A vivência teórica e a vivência prática se unem para potencializar aquilo que eu falei para vocês, mergulhar onde tem um iceberg. Esse mergulho fará com que você conheça a sua espiritualidade e conheça a si mesmo. Eu acho que isso que é fundamental em Exu. Tá? Então apenas são ideias, uma conversa, para que vocês possam aí começar onde? Baba King, Reginaldo Prante, cursos, leitura, se você gosta disso. Só uma última observação. Preto Velho primeiro sempre, ou Caboclo. Tá? Essa é a única observação que eu daria. É uma visão minha. Preto Velho, Caboclo, primeiro. Depois Exu. Tá? Por quê? Porque você não pode pender para um lado. Na minha opinião, se você voltar muito para os instintos ou voltar muito para a racionalidade, equilíbrio aristotélico. E eu acredito nisso. Respeito quem não acredita. Bem, gente, semana que vem, vamos ver se a gente faz uma live. Vou convidar mais amanhã live de cura. Ó, de novo, convidem as pessoas. Na dia 100 vagas eu não vou poder abrir mais, tá? Que é o Google Meet que eu vou fazer. Vão lá no grupo do WhatsApp, do Facebook, peçam autorização, indiquem. É gratuito.
Vai ter certificado até. Vamos fechar isso. É um mês de Ogum. Depois eu vou fazer um outro de Preto Velho. Mirongas de Preto Velho. Tudo online com vagas limitadas. É gratuito. Beleza? E segunda semana de uma vela, uma água, uma rosa. Ou o que se tiver. Na outra semana, terceira semana, até acabar a quarentena, nós vamos ter o quê? Isso. Convide mais pessoas, até de outras religiões. Espíritas, vamos convidar todo mundo. Não tem religião, não tem vertente. Tem a gente torcer para achar uma cura para que possamos voltar à normalidade. Tudo bem? Imagina, vão lá dar uma assistida aí no Jorge também. O Pai Rodrigo fez uma live muito legal também, assistam também. Gente, tá em casa, vamos aprofundar, vamos estudar, vamos lá. Semana que vem, live. Toda terça live, toda quarta corrente de cura, beleza? Então eu vou pedir aí vocês que divulguem, na hora que eu fechar aqui, divulga, compartilha. Vamos, a gente chegou até quase 62 pessoas hoje. Vamos subir. Mas por quê, Pajota? Para que as pessoas conheçam a Umbanda, que as pessoas conheçam a UCA, para que as pessoas não tenham mais preconceito, para as pessoas perceberem que a gente pode dialogar com várias vertentes, tá? Depois, assim, aqui eu dei uma geral, mas quando a gente fala só de Exu curador, aí eu vou colocar algumas coisas específicas. Aqui na live não tem como eu ficar passando algumas coisas tão específicas. Qualquer coisa, me procura, não tem segredo, a gente tá junto, tá? Laroê, Exu, Exu é Mojubá. Laroê, seu Giramundo é Mojubá. Laroê, Barão do Ouro é Mojubá. Laroê, quebra-onda é Mojubá. Laroê, Exu Capa Branca é Mojubá. Laroê, Exu Foguinho é Mojubá ou Mojubá. Importante que a esquerda esteja aí, nesse momento, dando gerenciamento, trazendo paciência, calma e que o compadre seja sempre próximo para que a gente possa potencializar em nós os seus valores e nossa capacidade de ser e fazer na nossa vida aquilo que é da nossa escolha, sempre, nosso destino. Um grande abraço a todos, obrigado, gente.